Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a Anvisa aprovou o fim do uso obrigatório da máscara em voos e também em aeroportos. Eu conto para você também como foi o terceiro dia de sabatina dos jornais O Globo, Valor Econômico e Rádio CBN, e o entrevistado de hoje foi o candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. E no meio ambiente, em um ano, a Amazônia sofreu o maior desmatamento dos últimos 15 anos. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. CBN Eleições 2022. Eu já começo essa edição falando de eleições porque os candidatos à presidência estão em campanha eleitoral e hoje o candidato do PT, o ex-presidente Lula, disse que não é candidato de uma facção religiosa. Essa declaração dele foi feita em entrevista à Rádio Super de Minas Gerais, quando ele foi questionado sobre a baixa intenção de votos dos evangélicos que ele possui. Na resposta, Lula explicou que é candidato do povo brasileiro, que tem intenção de tratar com respeito todas as religiões, inclusive as de matriz africanas. Eu quero tratar evangélico igual católico, igual islâmicos, igual judaicos, ou seja, eu quero tratar todas as religiões, inclusive a religião de matriz africana, com o respeito que todas as religiões têm que ser tratadas. Eu não quero fazer uma guerra santa nesse país. Eu não quero estabelecer rivalidade entre as religiões. Eu faço campanha política respeitando a religião. E não uso o nome de Deus em vão, como algumas pessoas usam. Depois dessa entrevista, Lula participou de um encontro com empresários e empresárias de micro e pequenos negócios em um hotel no centro da capital paulista e com um auditório cheio. Lula dividiu o palco com empreendedores e o vice da chapa dele, Geraldo Alckmin. E entre as medidas prometidas para o setor, o ex-presidente falou em usar os bancos públicos para financiar esses negócios de menor porte. Nós não queremos que os bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas nós não queremos que eles queiram ter os mesmos lucros do banco privado. Eles têm que prestar uma função social a esse país. Da mesma forma o BNDES. O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimo para grandes empresas e vai ter que se dedicar para emprestar para pequenos e médios empresários, para pequenos e médios empreendedores. Já o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, disse hoje que a proposta Renda Mínima Universal Eduardo Suplicy, que é prevista no plano dele de governo, é uma homenagem ao ex-senador petista e não uma provocação ao PT. Essa declaração foi dada durante o ato de campanha na cidade de Santana de Parnaíba, aqui na região metropolitana de São Paulo. Essa proposta, citada por Ciro, é batizada com o nome de Suplicy e prevê a distribuição de até R$1.000 por domicílio vulnerável aqui no Brasil. Ciro Gomes caminhou hoje com apoiadores em uma comunidade local da cidade e ele estava acompanhado de Elvis César, que é ex-prefeito da cidade e candidato do PDT ao governo de São Paulo. E no discurso dele, ele voltou a dizer que, se eleito, ele vai criar um programa para limpar o nome de brasileiros endividados e classificou as altas taxas de juros para inadimplentes como nova escravidão. Ciro também reiterou que, em um eventual governo, vai tentar mudar a política de preços da Petrobras para reduzir o custo dos combustíveis aos consumidores. Até a gravação deste podcast, nesta tarde, a candidata do MDB, Simone Tebet, cumpria uma agenda em São Paulo. E o candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, participava de atividades de campanha em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Bolsonaro não teve compromissos de campanha hoje. Sabatina CBN, O Globo e Valor.
Temos mais eleições por aqui, porque hoje foi o último dia da sabatina dos jornais O Globo, Valor Econômico e a Rádio CBN com os principais candidatos ao governo de São Paulo. O terceiro candidato que participou foi Fernando Haddad, do PT. Ele é ex-prefeito de São Paulo e conta com o apoio de Lula aqui no estado de São Paulo. E para trazer aquele resumão da entrevista, eu convidei novamente a Débora Freitas, que é a nossa âncora do CBN São Paulo e participou dessa sabatina juntamente com jornalistas do jornal O Globo e Valor Econômico. Tudo bem com você, Débora? Quais foram os destaques de hoje? Oi, Ju, tudo bem? Encerramos o ciclo de sabatinas com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Nesta quarta-feira, quem foi sabatinado foi o candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad, que se mostrou um pouco reativo, eu diria, né? Se irritou ali porque disse que nós, os jornalistas, nós estávamos tratando muito das questões relacionadas à prefeitura, quando ele foi prefeito aqui da cidade de São Paulo, quando trazíamos dados negativos, quando falávamos desse legado. Mas ele também, em vários pontos da sabatina, trouxe dados de quando era prefeito de São Paulo, dados que ele considerava positivos. Bem, com relação às propostas feitas pelo candidato Fernando Haddad, prometeu rever a suspensão da gratuidade no transporte público para idosos entre 60 e 64 anos. Essa gratuidade foi suspensa nessa faixa etária pelo governo João Dória. Também disse que vai recompor as perdas dos servidores inativos, o que ele chamou de confisco, que foi a contribuição previdenciária estipulada na última reforma da Previdência aqui do governo do estado. Disse também que vai reduzir a alíquota de IPVA e vai rever a renúncia fiscal no estado, além de rever a taxação do ICMS para produtos básicos, como o leite, por exemplo. Haddad disse também que não vai privatizar a Sabesp e que, sob a gestão do estado, a empresa vai ter condições de ser mais eficiente, que inclusive o consumidor não vai ter aumento na tarifa de água nos próximos 4 anos, caso ele seja eleito. Prometeu também que vai construir 70 hospitais no interior do estado e aumentar o efetivo de policiais, principalmente na Polícia Civil. Outros pontos abordados por Fernando Haddad durante a sabatina. Ele assumiu que o PT enfraqueceu no estado pelas dificuldades, segundo ele, de manter um diálogo amplo com as prefeituras. Disse ainda que tem um plano de governo mais abrangente e um arco político de alianças que vai fortalecer a possibilidade do PT ganhar a eleição deste ano. E ainda na política, Haddad disse que o PT vai honrar o acordo que foi feito com Guilherme Boulos, do PSOL, de apoiá-lo na candidatura à Prefeitura de São Paulo, nas eleições que vão ocorrer daqui a 2 anos. Só lembrando que Guilherme Boulos abriu mão de concorrer ao governo do estado neste ano para apoiar Fernando Haddad, com essa promessa de que será apoiado pelo PT em 2024. E para quem perdeu as sabatinas que foram realizadas essa semana, na segunda-feira ouvimos o governador de São Paulo e candidato à reeleição pelo PSDB, Rodrigo Garcia, e na terça-feira o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas. Está tudo disponível nas redes sociais, tanto da CBN quanto dos jornais O Globo e Valor Econômico. Está lá também no nosso YouTube e no Globoplay. E queria deixar um agradecimento aqui aos colegas que participaram das sabatinas. Raul Justilores, que é comentarista da CBN, do CBN São Paulo. Vera Magalhães, que conduziu as sabatinas. Vera, que é colunista do jornal o Globo e comentarista também aqui da CBN. A Malu Gaspar, colunista do jornal o Globo. Também a Maria Cristina Fernandes e a Cristiane Agostini, que são do Valor Econômico e comentaristas aqui da CBN. Ju, obrigada. Até a próxima. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. As mudanças causadas pela transformação digital nos bancos já podem ser facilmente notadas. Segundo uma pesquisa solicitada pela Fiserv, feita pela Toluna Insights, cerca de 1/5 da população brasileira realiza os seus controles financeiros em contas digitais.
O BV dispõe de uma conta digital e de melhoria contínua, e a experiência do usuário tem sido um dos principais pontos considerados na trajetória de transformação em diversos setores dentro do banco. Além disso, tem ampliado investimentos em tecnologia e dados, na mudança da cultura corporativa e na diversificação dos negócios para se tornar um banco cada vez mais conectado. Para saber mais, acesse bv.com.br e siga também nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você hoje de forma detalhada na edição da manhã do Panorama CBN, que é sobre a posse do ministro Alexandre de Moraes como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse assunto continua repercutindo hoje porque o discurso de Alexandre de Moraes atendeu às expectativas de ministros, juristas e até de políticos. Mas, por outro lado, preocupou ainda mais aliados do presidente Jair Bolsonaro. Segundo as apurações da nossa repórter aqui da CBN em Brasília, Gabriela Echenique, os aliados de Bolsonaro já sabiam que as falas seriam duras, mas avaliaram que o presidente fica ainda mais isolado. E retomando para você esse assunto, caso você tenha perdido hoje na edição da manhã, rapidamente eu vou aqui resumir o conteúdo do discurso dele. Como foi esperado, Alexandre de Moraes fez um discurso bem firme contra ameaças ao sistema eleitoral e disse que vai dar continuidade ao trabalho de Edson Fachin, que agora é ex-presidente do TSE. E em contraponto às críticas de Bolsonaro às urnas eletrônicas, Alexandre de Moraes exaltou o fato do Brasil ser a única democracia que apura e divulga o resultado da eleição no mesmo dia. E ele também defendeu a segurança do sistema. Em outro ponto do discurso, ele saiu em defesa das instituições, que são frequentemente atacadas por Bolsonaro. Alexandre de Moraes disse que as pessoas passam, mas as instituições ficam e devem ser fortalecidas porque são permanentes e imprescindíveis. Depois desse discurso, políticos ouvidos pela nossa reportagem aqui da CBN avaliaram que o ministro Alexandre de Moraes não vai dar trégua no combate à desinformação durante o período eleitoral. Nos bastidores, Alexandre de Moraes é conhecido por buscar o consenso e tem uma boa articulação política, e até se falava que ele distensionaria o ambiente, mas juristas disseram que o discurso só comprova que ele vai continuar firme em defesa do sistema eleitoral. Sobre esse assunto, ouvimos durante a programação da CBN o jurista e diretor da Faculdade de Direito da USP, que até coordenou aquele ato em defesa da democracia, o Celso Campilongo. Ele disse que as falas de Alexandre de Moraes são mais um passo para minar qualquer tentativa contra a democracia. O eixo e o recado foi esse, né? Eu não tenho democracia, não tenho eleições livres, se eu não respeito o sistema eleitoral, se eu não respeito a liberdade de imprensa e se eu não respeito os tribunais superiores. Foi muito forte, muito enfático na defesa disso e por isso que foi tão aplaudido. Eu não esperaria nada diferente. O ex-presidente Lula estava na cerimônia e disse que o presidente Jair Bolsonaro estava visivelmente incomodado e constrangido porque ouviu discursos em defesa da democracia. Ele falou isso em entrevista à rádio Super Notícia de Minas Gerais e completou que as urnas saem fortalecidas agora. Ele estava muito incomodado. Ele nunca tinha ouvido, a quantidade de ar respirando democracia que ele viu ontem. Ou seja, ali cheirava democracia, ali cheirava liberdade, ali cheirava respeito às urnas, ali cheirava, a luta contra fake news. Então ele estava incomodado, porque aquele ato era um ato contra praticamente quase tudo que é o comportamento do presidente da República. Mas foi um ato muito forte. Acho que o Alexandre saiu efetivamente o presidente das eleições saiu muito fortalecido. Em mais um contraponto a Bolsonaro, Alexandre de Moraes disse que a liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão ou de destruição da democracia e que ela não pode ser usada como escudo para discursos de ódio antidemocráticos.
O novo presidente do TSE disse que a Justiça Eleitoral vai agir de forma célere e implacável contra a propagação de fake news durante as eleições. Uma informação importante é que a Anvisa retirou hoje a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves, mas a agência segue recomendando esse uso nesses ambientes. Vale lembrar para você que essa medida de usar máscaras nos aeroportos e também nas aeronaves estava em vigor desde 2020. E, por unanimidade, todos os diretores da Anvisa votaram pela retirada dessa obrigatoriedade das máscaras. Que quando nós não tínhamos vacinas e quando nós não tínhamos nenhuma alternativa terapêutica, foi a máscara, né? Foi o distanciamento social, foi o uso do álcool em gel, as medidas não farmacológicas que socorreram as famílias e a população brasileira. A máscara ela cumpriu um papel de salvar vidas efetivo, mas é preciso ter proporcionalidade. A sociedade brasileira passou a estabelecer, né, o uso da máscara como um instrumento de defesa também, porque, como ficou aqui demonstrado, a orientação técnica no sentido de que a obrigatoriedade não seja mais cogente pela norma, mas que se traduza numa recomendação para que as pessoas continuem usando as máscaras, mas não com mais a dicção da obrigatoriedade. Recapitulando para você, em maio desse ano, a Anvisa até liberou o serviço de bordo em aeronaves, mas manteve esse uso de máscaras em aviões e em áreas restritas de aeroportos. Até na época, o retorno do uso da capacidade máxima para o transporte de passageiros também foi autorizado. E hoje, a Anvisa manteve as seguintes medidas: a disponibilização de álcool em gel em aeroportos e aeronaves, os procedimentos de limpeza e desinfecção, sistemas de climatização, desembarque por fileiras e avisos sonoros com adaptações recomendando o uso de máscaras, especialmente por pessoas vulneráveis. Atualmente, países como os Estados Unidos, a França, Reino Unido e Portugal não exigem o uso de máscaras em aeroportos e aeronaves. Mudando de assunto, hoje o coronel da reserva do Exército, Sebastião Curió, morreu aos 87 anos no Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, em Brasília. Não foi divulgado o motivo da morte. E ele era mais conhecido como Major Curió e foi responsável por comandar a repressão à guerrilha do Araguaia na ditadura militar e foi até denunciado pelo Ministério Público Federal por homicídio e ocultação de cadáveres durante o combate à guerrilha. E o combate entre os guerrilheiros e militares aconteceu na divisa dos estados de Goiás, Paraná e Maranhão, deixando no total 67 mortos que eram opositores à ditadura. Segundo o Ministério Público Federal, Curió e os militares subordinados a ele chegaram a matar pessoas mesmo estando rendidas e sem apresentar resistência a eles. Em maio de 1980, ele também teve um outro papel importante no governo militar. Ele foi designado como interventor em Serra Pelada, no Paraná. Na época, ele se tornou a única autoridade civil e militar da região e ele proibiu a entrada de mulheres, cachaça e armas na zona de trabalho. E o revólver dele, como ele costumava dizer, era o que cantava mais alto. Em 2009, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Curió disse que o Exército executou 41 pessoas no Araguaia. Em 2020, o militar foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro em um encontro no Palácio do Planalto, em Brasília. Vou falar agora sobre o nosso meio ambiente, porque saiu dados novos sobre o desmatamento no país. E para você ter uma ideia, em 12 meses, a Amazônia sofreu o maior desmatamento dos últimos 15 anos. E isso é o que mostra um levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, que atribuiu esse recorde à falta de fiscalização e de punição. Segundo esses dados, de agosto de 2021 a julho de 2022, foram derrubados 10.781 quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. Esse número ele ainda é 3% maior que o registrado entre agosto de 2020 e julho de 2021. E pela segunda vez consecutiva, esse desmatamento passou dos 10 mil quilômetros quadrados no período de um ano.
E isso significa que, em 2 anos, a área destruída chega ao tamanho do estado de Sergipe. E não para por aí, viu? Os dados do sistema de alerta de desmatamento ainda mostram que foi a 4ª vez seguida que a devastação atingiu o maior patamar desde 2008, quando o Amazon iniciou o monitoramento. O Instituto constatou também que 36% da devastação dos últimos 12 meses se concentrou na região conhecida como Amacro, onde ficam 32 municípios na divisa entre o Amazonas, Acre e Rondônia. Essa área passa por um processo de expansão do agronegócio que resultou no desmatamento de aproximadamente 4 quilômetros de floresta. Sobre esse assunto, em entrevista à CBN, a pesquisadora do Amazon, Bianca Santos, lembrou que todo esse descaso com a floresta impacta na manutenção da biodiversidade, mas também impacta os povos tradicionais e o próprio setor do agronegócio. Isso ameaça diretamente não só a vida dos povos e comunidades tradicionais, como a manutenção da biodiversidade na Amazônia, além de contribuir para a maior emissão de carbonos em um período de crise climática. Como relatórios da ONU já alertam, se nós não reduzirmos as emissões, esses fenômenos extremos, como as ondas de calor, secas e tempestades, ficarão cada vez mais frequentes e intensos. E isso pode causar graves perdas, tanto no campo, gerando prejuízos para o agronegócio, quanto para as cidades. Esse mapeamento do Amazon coloca o Pará e o Amazonas no topo do ranking do desmatamento nos últimos 12 meses. E ouve só que curioso, um dia antes da divulgação desse relatório, o Ministério da Justiça emitiu uma nota dizendo que na temporada de 2021-2022 houve uma redução de 2% no desmatamento da Amazônia Legal, onde operações do Ministério foram realizadas. Aproveitando que eu estou falando de meio ambiente, hoje a Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que subiu para 19.666 mil pessoas o número de afetados pelo temporal com fortes ventos e granizo que atingiu o estado na segunda-feira. E agora, moradores de 15 cidades sofrem com os estragos causados pela chuva. Em Farroupilha, por exemplo, 8 pessoas estão desabrigadas, ou seja, precisaram ser acolhidas em um abrigo. E 2 casas foram atingidas por destroços de obra e as famílias foram encaminhadas a um hotel. Já nas cidades de Mariana Pimentel e Eldorado do Sul, as famílias foram desalojadas por danos em telhados e precisaram se mudar para a casa de parentes. Em Canoas, equipes trabalhavam para a liberação de ruas e avenidas que foram bloqueadas por árvores, fios e postes, porque por lá o vento superou 120 km por hora, conforme a medição feita na base aérea. Segundo a Defesa Civil do município, 1.000 casas foram destelhadas. Imóveis de uma loja até foram arrastados e ficaram presos na rede elétrica. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,26% aos 113.811 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,53%, cotado a R$ 5,168. Já o euro terminou o dia com uma valorização de 0,57%, cotado a R$ 5,259. No cenário internacional, a China anunciou hoje que vai enviar tropas à Rússia para um exercício militar conjunto no país. Esse anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa chinês e, de acordo com o Ministério, tropas da Índia, de Belarus e Tajiquistão também vão participar desses exercícios que vão acontecer no território russo. O Ministério chinês disse em comunicado que a participação da China nos exercícios conjuntos não tem relação com a atual situação internacional e regional. Relembrando para você que desde o dia 24 de fevereiro, a Rússia mantém ataques e invasões ao território ucraniano sem que haja qualquer retaliação da China, apesar das represálias dos países do Ocidente.
presidente. Já a China tem feito exercícios militares em torno de Taiwan em meio ao aumento de tensão com os Estados Unidos por causa daquela visita da presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, que foi até a ilha em que China considera parte do seu território. Os exercícios da China na Rússia fazem parte de um acordo de cooperação anual bilateral, segundo o Ministério da Defesa chinês, e já foram realizados outros anos. Agora eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.